Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos, investidor profissional, trader e também educador. Tenho um canal no YouTube, já com mais de 262 mil inscritos e contando todas as minhas mídias sociais, mais de 500 mil pessoas me acompanham todos os dias para falar sobre o mercado de criptomoedas. Essa análise não é uma indicação de investimento. O intuito desta análise é totalmente educacional e tem como objetivo ajudar as pessoas a compreender o mercado cripto. Seja bem-vindo ao canal Análise Cripto e para nos ajudar senta o dedo no like seu criptolouco. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber atualizações sobre o mercado cripto. Fique por dentro de todas as novidades e bombe seus lucros. A Sentiment Trader, aqui nós estamos com a análise de sentimento dos principais países do mundo aqui. Nós temos basicamente todos os que estão em verde não são porque estão com otimismo extremo, mas ao contrário, pessimismo extremo. Então esse é um indicador que mostra que aqui nos Estados Unidos o pessimismo ele não está alto, tá? Pelo contrário, ele está com um otimismo extremo, quase extremo, para neutro. Ele está agora ficando... Semana passada estava bem otimista. Agora essa semana já começou, depois da virada do mês, principalmente, nas 2 semanas anteriores, né? Para cá, ele começou a ficar um pouco mais neutro. Então começou a ficar um pouquinho mais pessimista, mas estava bastante otimista. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, me chamou a atenção a quantidade de pessoas e pequenas empresas contratando, né? Abrindo vagas de emprego. As vagas de emprego seguem em alta lá nos Estados Unidos. O endividamento do setor imobiliário também, então as pessoas, por causa da elevação da taxa de juros, elas começaram a fazer cada vez mais financiamentos. Isso ameaça até no futuro causar uma possível recessão por causa do setor imobiliário dos Estados Unidos de novo, né? Porque muita gente está acionando dívida, né? Criando dívida, preocupada com a contínua elevação da taxa de juros, mas aqui no Brasil nós estamos num sentimento extremamente neutro ainda, nem de otimismo nem de pessimismo. Por quê? Porque no Brasil, ao contrário da ameaça que vem tendo o PIB no segundo trimestre dos Estados Unidos, então o segundo trimestre dos Estados Unidos tem uma grande chance de vir com um PIB menor, inferior ao PIB já negativo do primeiro trimestre desse ano. Então lá nos Estados Unidos ameaça-se a entrar em recessão quando nós temos dois trimestres com o PIB negativo, né? E no Brasil nós estamos com um pouco oposto, numa situação um pouco oposta. Por quê? Porque como nós elevamos a taxa de juros a níveis bem maiores, já antes de todos os outros países, antes dos Estados Unidos elevar a taxa de juros, nós estamos numa situação mais positiva, onde o nosso PIB para o próximo semestre tende a crescer, tá? Para o próximo trimestre. Então, nós não estamos em um cenário de recessão econômico, ao contrário do que os Estados Unidos está querendo ameaçar entrar. E como a nossa economia está diretamente ligada ao dólar, principalmente porque a gente compra muito, basicamente a gente pode sofrer um pouquinho caso os Estados Unidos entre em recessão. Mas, se a gente fosse comparar o mercado de ações brasileiro com o mercado de ações lá de fora, nós já estamos mais sobrevendidos do que os americanos, tá? Então nós já estamos em uma situação onde muitas ações brasileiras boas já estão num cenário mais de desvalorização ou vamos dizer assim, subvalorizados em relação às ações americanas ainda, que podem sofrer um pouco mais por conta desse dado que vai sair no dia 28 de julho desse ano. Então, dia 28 a gente vai saber qual vai ser o resultado do PIB americano para o segundo trimestre. E uma vez entendendo qual que é se vai entrar em recessão ou não, a gente pode antecipar que pode ter uma queda no mercado de ações no S&P 500 após identificada a recessão ou confirmada a recessão para o segundo semestre desse ano, mais uma correção de 5 a 15% de queda depois de confirmada a recessão, tá? Desde o ponto que já caiu. Então pode cair um pouco mais, né? Cair no curto prazo, nos próximos 2-3 meses, uns 15% no S&P 500. Já no Brasil, a gente já está bastante sobrevendido em diversas ações e nós estamos com uma situação econômica muito melhor do que lá em 2015, 2016, lá no tempo da Dilma, né?
quando a Dilma foi eleita, nós tivemos realmente um período prolongado de recessão, que foi ali o primeiro, o segundo e o terceiro e o quarto trimestre de 2015, quedas infinitas aí no mercado. Bom, com essa situação então insalubre, nós temos então o sentimento do Brasil um pouco mais de neutralidade, ele não está extremamente pessimista, e aí isso pode ocasionar a mesma coisa, né? Nos Estados Unidos, se o PIB não vier tão negativo como está sendo projetado, a gente pode ter o soft landing. O soft landing, pessoal, ele significa aterrissagem, traduzindo para português, né? É uma aterrissagem leviana, ou seja, uma queda nos mercados, mas com uma que venha a ser uma correção provocada pela elevação pequena, em baixa velocidade da elevação da taxa de juros, ou seja, a taxa de juros elas não sobem numa velocidade estratosférica, como se fosse, por exemplo, de uma reunião para outra no Federal Reserve aumentar 2 pontos percentuais a taxa de juros, mas uma elevação de 0 ou de meio percentual ou de 0,7 percentual aos poucos, isso pode fazer com que você consiga controlar a inflação ao mesmo tempo que não afeta tanto a economia. Pelo menos é o que o Jerome Powell está tentando fazer através dessa elevação programada de taxa de juros, sem se fazer aquela elevação violenta que alguns economistas achariam o ideal, né? Eu acho que eu vi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, comentando sobre por que eles não elevam a taxa de juros 10% de uma reunião para outra e já resolve todo o problema. Na verdade não dá, porque a quebradeira dos bancos seria geral, né? E aí o banco quebrando, empresas quebrando, aí seria de fato um caos, então não tem como fazer isso. O Federal Reserve está entre a cruz e a espada, mas com essa medida, né, se ela realmente acarretar na próxima, agora acho que é dia 12 ou dia 13 de julho, daqui a uns 2 dias, acho que é quarta-feira agora a gente vai saber qual vai ser a inflação, né? Se a inflação vai vir reduzida para esse mês. Qualquer inflação que vier com um ponto percentual menor do que o mês anterior, isso significa que se eles conseguirem conter a inflação, isso já vai supostamente animar os mercados no curto prazo. Então é só o cenário ficar levemente melhor que a gente já pode ver no curto prazo justamente essa calmaria que eu especulo que a gente pode enxergar para o terceiro trimestre desse ano aí, que seria o mês de agosto, setembro e outubro, tá? Ou julho, agosto e setembro. Então, eu acho que nesse período a gente vai ter possivelmente uma calmaria, especulo isso, mas a gente precisa ver então como é que vai sair o resultado dos principais indicadores de inflação dos Estados Unidos agora no dia 12 e dia 13. E se eu não me engano é dia 28 que vai sair o do PIB americano, para ver se os Estados Unidos vai de fato entrar em recessão e vai confirmar essa recessão. Tá? E se uma vez confirmada a recessão, a gente pode ver uma queda aí, uma média de 5 a 15% nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, porque ela tem a maior composição dessas 500 empresas, elas são empresas de tecnologia, que são as empresas que mais sofrem o primeiro impacto, né? Então nós temos basicamente, ele comentou sobre, sobre o soft landing, né? Que ele acredita que a economia americana está com um movimento de soft landing, né? Que vai ficar sem recessão, tá? E não terá alta no desemprego. E, de fato, confirmado, assim, você pega algum gráfico de desemprego nos Estados Unidos, ele está baixando, ele está caindo, né? Porque o número de empregos nos Estados Unidos vem aumentando aí no último ano, tá? Então, basicamente, mesmo com a elevação da taxa de juros, mesmo com a pressão infinita de dinheiro, e mesmo com todo o cenário apocalíptico de Covid, nós vemos lá nos Estados Unidos bastante criação de emprego, tá? Então ele comentou que teve 3 ciclos de sucesso, que foi em 1965, 1984 e 1994, quando ocorreram essas movimentações de soft landing, tá? Então, basicamente, logicamente, né, conforme a New York Times falou aqui, essas tentativas do passado que ele citou, elas ocorreram em meio a uma inflação muito mais baixa e sem os choques contínuos de uma pandemia global e uma guerra com impactos no mundo todo, como estamos vendo entre Rússia e Ucrânia.
Só que esse conflito da Rússia e a Ucrânia tende a terminar no segundo semestre desse ano. Eu acredito que ele tende a não perdurar por muito mais tempo. E eu acredito que a gente pode ter, sim, um segundo semestre um pouco mais soft. Sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto